Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui mais uma vez para juntos fazermos o nosso devocional. A mulher que nós estudaremos hoje é Marta. A passagem de hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Uma passagem bastante conhecida. Senta aí no seu cantinho de costume, fica à vontade. Vamos agora, nesse momento, nos concentrar e focar naquilo que o Senhor Jesus quer falar conosco através dessa história. O trecho referência da história que nós vamos contar hoje se encontra em Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta, ela é conhecida pelo episódio que envolve Jesus e a sua irmã. Jesus foi recebido naquela casa e Marta, ela começa a se preocupar com os afazeres, em cuidar daquilo que iria servir, e limpa aqui, limpa acolá. E a sua irmã fica aos pés de Jesus ali, a Maria, atenta, ouvindo tudo que Jesus tinha para falar para ela. E aí, em um determinado momento, Marta, ela expressa uma incomodação na sua fala, porque ela chega para Jesus e pergunta: Mestre, o senhor não percebe que a minha irmã deveria estar me ajudando aqui nesse momento e ela está aí sentada aos seus pés? Eu estou parafraseando. Essa passagem é comumente utilizada para exortação, onde Marta ela é distraída pelos seus afazeres, enquanto Maria está aos pés de Jesus. Mas vamos olhar por uma outra perspectiva, de que Marta, ela também conhecia o Senhor e ela tinha intimidade. Nós podemos utilizar como uma possível confirmação disso o trecho em que ela chama ele de Senhor. Então havia ali uma reverência sim no coração de Marta. Mas ela é tomada, pelas atividades que ela desempenhava ali em detrimento de estar aos pés de Jesus. Nós, muitas vezes, julgamos Marta, mas nesse momento nós vamos olhar por uma outra perspectiva. Quantos de nós também, muitas vezes, não agimos dessa forma? Tão preocupados com aquilo que nós precisamos desenvolver, nós deixamos o essencial e o mais importante, a intimidade com Jesus. Nós vamos hoje analisar a história de Marta, numa perspectiva de que Marta, ela conhecia Jesus e utilizar as tarefas domésticas, os afazeres que ela tinha ali, como muitas vezes as atividades que nós desenvolvemos relacionadas a Jesus. São as disciplinas espirituais, as atividades ministeriais, as coisas que nós fazemos muitas vezes no reino de Deus, na igreja, no serviço às pessoas. Muitas vezes nós valorizamos e damos prioridade a essas coisas que nós realizamos em detrimento da intimidade. Ponto importante nessa história é que, aplicando as nossas vidas nessa perspectiva que eu trouxe pra gente aqui, a prática de fé e todas as atividades que nós desenvolvendo, mesmo envolvendo o reino de Deus, se feitas sem intimidade e sem tempo a sós com Jesus, elas não passam de religiosidade. Muitas vezes nós confundimos, A gente pensa que religiosidade é algo que foge, dessa prática, dessa demonstração de fé. Não, na verdade a religiosidade, ela tá envolvendo todas essas questões. A religiosidade é uma coisa boa, na verdade. Nós utilizamos esse termo muitas vezes de forma até equivocada. A religiosidade, ela faz parte da fé. Nós precisamos desenvolver as práticas, as orientações. Isso tudo é bíblico, isso tudo é importante. Mas o termo religiosidade utilizado de forma negativa é quando nós utilizamos dessas práticas, mas nós deixamos de ter relacionamento e nós deixamos de ter intimidade com o Senhor. Então vira apenas rito, vira apenas atividades sendo desempenhadas. Então, nessa perspectiva, Marta, ela se encontra como uma fazedora, Aquela que está sempre desenvolvendo algo, enquanto Jesus, ele chama a atenção para ela e diz: mas Maria escolheu a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, que é relacionamento, que é ter tempo a sós com Jesus. Existem algumas lições importantes na história de Marta e Maria. Eu não vou entrar em detalhes, porque é uma história bastante conhecida, onde as duas irmãs se encontram ali na casa para receber Jesus. Marta, ela está preocupada com o que ela precisa oferecer, com a casa, com os afazeres, e Maria, ela senta aos pés de Jesus e simplesmente ela se deleita ouvindo a palavra de Jesus, as coisas que ele estava ensinando naquele momento. Marta se incomoda, vai reclamar com Jesus, por que a irmã dela estava sendo tão negligente e não estava fazendo o que ela estava fazendo naquele momento. Então ela se considera correta, E Jesus responde para ela que não, que Maria escolheu a boa parte. Vamos aprender 3 pontos sobre a religiosidade de Marta. Ela tende a negligenciar a palavra de Deus e priorizar as tradições, as atividades, os afazeres,
as disciplinas espirituais que ela precisa desenvolver. Segundo ponto importante que nós aprendemos aqui com a história de Marta. Ela é tomada pelo orgulho. Quando ela questiona Jesus do porquê a irmã dela não estava fazendo aquilo que ela está fazendo, ela se considera correta, ela se considera a que está acertando, né? E que todo mundo deveria estar fazendo aquilo. Muitas vezes nós também temos esse sentimento. Quando estamos desenvolvendo alguma coisa relacionada ao reino de Deus, na igreja, né? Vamos citar algum exemplo assim pra gente entender prático. Quando a gente começa a realizar alguma coisa na igreja, é natural de que nós estamos envolvidos ali naquela atividade. Digamos aqui, por exemplo, o louvor. Eu começo a desenvolver minha atividade ali no louvor, servindo a igreja, servindo ali os meus irmãos. Naturalmente, eu começo a fazer análises e se eu deixar com que essas atividades ela tomem lugar ao meu relacionamento e ao meu momento a sós com Jesus, é natural que o orgulho, ele toma conta do meu coração. E aí eu começo a ver quem não tá fazendo, por que não tá fazendo, quem tá fazendo errado, porque tem que ser do meu jeito, porque tem que ser do... E isso a gente se aplica a várias áreas da vida, tá? Eu tô citando aqui o contexto religioso, né? Porque eu acredito que a maioria dos ouvintes fazem parte desse público, daqueles que servem a Deus. Mas isso se aplica a outras atividades também no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente é tomado pelo orgulho, porque a gente está desenvolvendo alguma coisa, a gente passa a achar que só o nosso jeito é correto, porque é desse jeito e tá todo mundo errado, e começamos até a questionar a Deus. Terceiro ponto, ela é tomada pela ansiedade e pelas preocupações. A Bíblia, ela tem passagens há muito tempo e são tão atuais. A realidade do mundo de hoje é um mundo agitado, é um mundo acelerado, é um mundo pra ontem. E Jesus, ele fala sobre isso, né, através da sua palavra, gente, há muitos anos atrás. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes faça elas conhecidas a Deus. A Bíblia diz, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, há quanto tempo Jesus não vem falando sobre ansiedade? Então, é normal que quando nós estamos muito envolvidos naquilo que nós fazemos, nós somos tomados por esse orgulho, é um perigo, e também nós somos tomados pela ansiedade. Nós nos tornamos fazedores. Queremos fazer e realizar. O mundo de hoje é um mundo acelerado, é um mundo que vive de produtividade, e isso muitas vezes tem também sido aplicado à nossa vida cristã. Quantas vezes nós estamos tão preocupados em cumprir tantas coisas, olha, eu tenho que dar um checklist na minha leitura, eu preciso cumprir meu devocional, eu preciso ler tantos capítulos, eu preciso orar, eu preciso... Tá, às vezes a gente precisa mesmo, né? Porque se a gente esperar ter vontade, às vezes não acontece. A gente precisa. Mas precisa ser verdadeiro. Precisa ser sincero. Do que adianta a gente todos os dias marcar lá no meu checklist? Eu já passei por isso. No meu checklist. Eu li tantos capítulos. Eu preciso cumprir, eu orei. Só que foram apenas atividades realizadas, né? Foi apenas uma religiosidade. Jesus, ele quer um coração verdadeiro, sincero. Nós aprendemos isso com a mulher samaritana. Jesus, ele espera de nós intimidade, relacionamento, verdade, um amor intencional. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Gente, uma coisa muito importante que meu pastor sempre fala, e cabe muito com isso que nós estamos falando aqui agora, é que ele diz assim, Deus, ele tá interessado em fazer coisas através de nós, e não naquilo que nós fazemos para ele. E isso se aplica muito. Às vezes nós estamos muito preocupados, mas muito mesmo, em fazer coisas para Deus. E a gente se ocupa aqui, se ocupa lá, se ocupa aqui, se ocupa lá, se ocupa aqui, se ocupa lá. Eu acho que eu posso ajudar nisso daqui, eu posso ajudar. E a gente vai, eu tô falando, tá falando comigo, tá? Eu tô vendo aquele ali, eu posso ajudar. E a gente vai se enchendo de atividades e de afazeres. Enquanto Deus, ele quer fazer coisas através de nós. No nosso dia a dia, com as nossas qualidades, com as nossas capacidades, com o nosso jeito, com aquilo que ele nos dotou quando ele nos criou. Deus, ele quer fazer coisas dentro do meu lar, eu sendo mãe. Deus, ele quer fazer coisas com as minhas redes sociais, com aquilo que ele me deu, a capacidade de falar, né, de gostar de ensinar. Deus quer fazer coisas através disso. Deus, ele quer fazer coisas na vida do meu marido, na vida da minha família, das pessoas que se relacionam comigo. Às vezes com uma palavra, um sorriso, um abraço, uma conversa, coisas do nosso dia a dia. Deus, ele quer fazer isso através de você. Às vezes a gente fica tentando fazer um monte de coisa para Deus e não é isso que Deus espera. Ele quer realizar uma grande obra, né, que é muito grande, diz respeito a uma história que já foi escrita e
e tudo mais, e às vezes a gente tá muito preocupado, meu Deus, o que eu preciso realizar, eu preciso fazer. Não. Lembra disso, guarda isso no seu coração. É sobre o que Deus quer realizar através de você, no seu dia a dia. Na sua ida ao trabalho, na sua ida à faculdade, na sua ida à escola, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Fica atento nisso. E que nós possamos avaliar esses 3 pontos importantes. O que tem sido as nossas prioridades? Tempo com Jesus? Relacionamento com Jesus? Ou simplesmente o cumprimento de dogmas, de doutrinas, de regras e de um monte de coisa que a gente impõe? Que às vezes nós mesmos impomos, né? Segundo ponto. Temos que ter muito cuidado com o orgulho quando nós estamos desempenhando algo para Deus e a gente se sente confortável. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente tem a sensação que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente está realizando. Olha, eu estou mudando isso daqui. Quando a gente é tomado por esse sentimento, é muito comum que a gente começa a olhar para os outros e falar: tá errado o jeito que ela tá fazendo, tem que ser do meu jeito. Poxa Deus, olha tudo que eu faço, olha tudo que eu realizo e as pessoas não fazem desse jeito. A gente precisa tomar muito cuidado. Terceiro, quando a ansiedade e as preocupações, elas tomam conta do nosso coração. Quando tudo que a gente desenvolve está gerando em nós essa sensação de eu não tô dando conta, de que eu preciso cumprir, de que eu preciso realizar, de que eu preciso ser produtivo, opa, já é um sinal de alerta, tá? Isso é um perigo. O mundo, ele caminha para isso, para essa ansiedade, para essa aceleração. Gente, é só olhar ao nosso redor, a natureza, os animais, a vida acontecendo, o sol nascendo, o sol se pondo. É uma coisa assim, ó, cumprindo seu propósito, tranquilamente, né? Os animais nascendo, crescendo, é todo um processo, é tudo, não é acelerado, gente, é tudo no seu tempo. Por que a gente quer acelerar as coisas? Uma plantinha, você coloca a sementinha, ela vai brotar, germinar, crescer, até dar fruto. Tudo tem seu tempo e a gente tá vivendo assim numa aceleração. E trazendo para esse exemplo da planta, se a gente observar, é o que Deus está realizando ali, através daquela plantinha. Ele está nos trazendo ensinamento, né? Elas já nascem com um propósito, produzir frutos. Ela já tem ali uma história, né, escrita por Deus. Desde o seu nascimento, toda a sua vida e a morte. Tudo Deus já tem, né, o controle. E às vezes a gente está assim, sabe? Preocupados com aquilo que a gente precisa entregar, aquilo que a gente precisa fazer. Quando Deus, ele quer fazer de outra forma. Ele quer nos usar no ritmo correto, no tempo adequado, sabe? Deus, ele já tem um pensamento a nosso respeito. Então, que essa palavra tenha tocado seu coração. É sempre um prazer estar aqui com vocês e amanhã tem mais. Não deixe de compartilhar esse vídeo, dar like, deixar seu comentário, porque eu gosto de ler todos, tá bom? Isso me ajuda a entender se a palavra tá chegando aí de forma clara para você. Então, beijo e até mais!